Ok? Todo mundo anotou essas páginas? Acentuação, né? Primeiro conteúdo da prova, acentuação 3, página 12 e 13. Ok? E aí, o outro conteúdo que irá cair na prova... Oi? Que dia vai começar as provas? Na semana que vem. A prova já é na segunda, se não me engano, a prova de espanhol é no dia 17. Vocês já devem receber essa semana, já devem ter recebido o calendário, não sei Já como é que... recebemos, não recebeu? Já receberam? Tá? Então, é dia 17 a prova de espanhol, tá? E, então, o outro conteúdo é o pretérito plusquamperfecto do indicativo, tá? Que inicia lá na página 22 e 23. Ok? Página 22 e 23. Ok? Eu expliquei para vocês na última aula que a gente teve o pretérito plusquamperfecto. Ok? E agora, então, nós vamos fazer uma revisãozinha sobre o pretérito plusquamperfeito. Ok? Lembrando, tá, gente, que o pretérito plusquamperfeito, ele sempre é o verbo haber, conjugado no pretérito imperfeito do indicativo, mais um verbo no particípio, né? Então, sempre será habia, habias, habia, habíamos, habias e habiam. Sempre acentuado. Ok? Mais um verbo que está pedindo no particípio. Se os verbos terminarem em ar, é ado. Habia cantado. Se terminarem em er, exemplo, comer é ido. Habia comido. Se terminarem em ir, também é ido. Por exemplo, vivir, habia vivido. E aí nós temos lá na página 23 alguns irregulares, né? Que é abrir, volver, hacer, ver, poner, decir, morrer, romper e escrever. Esses verbos são verbos irregulares. O que quer dizer? O verbo haber vai continuar da mesma maneira. O que vai mudar é o particípio. Ok? Pessoal, eu vou tentar compartilhar aqui. Vou compartilhar a tela, tá? Porque eu quero fazer umas atividades aqui com vocês juntos, tá bom? Então, vou tentar compartilhar a tela aqui, vamos ver se dá certo. Ok? Tá todo mundo vendo essa tela aqui? Todos? Então, vamos lá. Sim. Primeira frase que nós temos aqui, ó, verbos regulares. Conjuga los verbos entre parênteses em pretérito plusquamperfeito. Primeira coisa, Mário. Quem é Mário? É ele, né? Então, Mário é ele. Como é que é a conjugação do verbo haber no ele? Habia. Hã? Habia. Muito bem. Então, é a Bia. Olha o acento. Então, o verbo é comer, que tem que colocar no particípio. Então, como é que fica? Comido. Comido. Opa. Comido. Então, Mário havia comido muito antes de tirar-se à piscina. Por isso, tive um corte de digestão. Tá? Então, Mário é ele, o verbo haber. Na terceira pessoa do singular, habia. Aí, mais o verbo comer no particípio. Habia comido. Ok? Próximo. Entrenar nosotros. Como é que fica o verbo haber no nosotros? Habíamos. Habíamos, né? Habíamos. Habíamos. E o verbo entrenar no particípio? Entrenado? Entrenado, entrenado, né? Porque os verbos terminados em ar acabam em ado. Então, entrenado. Então, habíamos, ó, nosotros habíamos entrenado, ok? Estavam agotados porque caminhar ellos. Como é que fica o verbo haber no ellos? Habiam? Habiam. Habia. Habiam. E caminhar, qual é o particípio? Caminha. Particípio. Caminado. 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 O particípio, gente, sempre vai ser terminado em ado ou ido. Somente se for irregulares, né? Daí aqueles ali da página 23. Ok? No
dormir, vosotros. Como é que é o verbo haber no vosotros? Habíais. Habiais. Habiais. Mais o dormir, como é que fica? Dormido. Dormido. Dormido, dormido. Então, vosotros não habíais dormido, né? Lo suficiente para estar em forma. Já nos vestir... Qual é a página, prof? As páginas é 22 e 23 do pretérito plusquamperfeito. Ok? Então, vamos lá. Já nos vestir nosotros. Como é que fica o verbo pretérito plusquamperfeito conjugado aqui? Habíamos vestido? Havíamos vestido. Habíamos vestido. Muy bien. Opa. Vestido, ok? Agora aqui embaixo nós temos os verbos irregulares, tá? Então, para os verbos irregulares tem a tabelinha na página 23. Publicado Prof, nas você vai passar essa lista aí para nós estudar ou não? Essa Oi? lista aí que você tá fazendo. Essa lista aí que você tá fazendo só para mostrar pra gente agora, você vai mandar para nós fazer também? Essa a gente vai fazer junto. Aí depois vocês podem, né? Eu posso colocar essa lista lá dessa maneira para vocês darem uma estudada, tá? E também vai ficar gravado, tá, Hugo? Vai estar essa aula lá na plataforma. Então, se você quiser voltar e olhar, ela vai estar lá, tá bom? Vai estar a aula gravada. Verbos irregulares. Conjuga os verbos entre parênteses no pretérito plusquamperfeito. Vamos lá. Han publicado umas fotos de la luna como nunca antes lá. De quem que está falando aqui? Da luna. Mas quem que viu a foto? Quem que publicou? Quem que nunca viu, quem que nunca viu a lua assim antes? Nosotros, né? Então, como é que fica o verbo haber no nosotros? Habíamos. 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 Muito bem. E o verbo ver no particípio? Visto. Visto. Visto, porque ele é irregular, né? Visto. Então, han publicado nas fotos de la luna como nunca antes la habíamos visto. Próximo. Quise avisar-lhes, pero era demasiado tarde. Já ellos. Como é que fica o verbo haber no ellos? Haviam. Habían. E o verbo abrir? Abierto. Abierto, porque é irregular, né? Abierto. Ok? Quando ligamos, já vosotros. Vosotros? Habiais. Habíais. Habíais. O quê? Descobrir. Qual é o particípio do verbo descobrir? Descobrido. Ele é irregular. Descoberto. Uhum. Ele é um derivado do verbo abrir. Então, abrir, descobrir, vai ser o mesmo final. Então, é descubierto. Descubierto. Habíais Opa, coloquei um U aqui. Descubierto, la verdade. Próxima. Ignorávamos lo que lê. O lê está em que pessoa? Na terceira pessoa do singular, né? Qual é a terceira pessoa do singular? Habia. Habia? Habia, né? Porque a terceira pessoa do singular é ele é você, né? Então, ignorávamos lo que lhe habia Hecho. O verbo a ser é o verbo irregular, então o particípio dele ali, ó, lá na página 23, o verbo a ser é hecho, Hecho. né? Hecho. Ok? Então, ignorávamos lo que había hecho cambiar de opinião. No le decir yo. O verbo haber no yo? Habia. Habia. Muito bem. Decir, qual é o particípio do verbo decir? Dicho.
Dicho. Tá? Então, no le había dicho la verdad. Ok? Agora vamos aqui, tem mais alguns. Todo tipo de verbos. Aqui está tanto os regulares como os irregulares. Pensei que no tu. Como é que fica o verbo haber no tu? Habías. Habias. Habias. O reflexionar, que ele é regular, Prof, terminado em no ar, fica habias como... tem que colocar acento? Todo, sempre tem acento, tá? Sempre vai ter acento. Ah, tá. Como é que coloquei Reflexionar, isso? como é que fica? Particípio terminado em ar, regular. Reflexionado. Reflexionado. Então, vai ficar reflexionado, tá? Reflexionado, tá? Pensei que no habías reflexionado lo suficiente. Nos dijeron que la película no les é ellos, né? Então, como é que vai ficar o verbo haber no les, no ellos? Habían. Habían. Gustar, particípio do verbo gustar. Os verbos terminados em ar, gente, qual é o particípio? Gostado. Gustado, então vai ficar gustado. Habían gustado nada. Hasta esse dia, nunca me ellos. Ellos fica habían, né? Agora, contradecir. Olha, é um derivado do verbo decir. Então, como é que fica? Contradicho. Contradicho, muito bem. Contradicho, porque ele é um derivado do verbo decir. Habían contradicho. Cobrir nosotros. O había, então fica no nosotros, fica habíamos, ok? E o cobrir? Ó, é derivado do abrir, descobrir. Então, como é que fica? Olha aqui em cima. Cobrido. Ó, ele é irregular, ó. Olha aqui em cima que a prof assinalou aqui em cima. Como é que fica? Habíamos... Cobrierto. Cubierto, tá? Bierto. Fica assim, ó. Cubierto, tá? Habíamos cubierto, tá? Apesar de que sua primeira película é a primeira película, ela, então é a Bia. E o verbo tener, termina em er, fica como os verbos terminados em er? Tenido. Oi? Escutei alguém falar? Como é que fica? Tenido. Tenido, muy bien. Apesar de que sua primeira película não havia tenido muito êxito, ele seguia decidido a triunfar. Ok? Gente, até aqui tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida em relação? Não? Ninguém tem dúvida nenhuma? Então, vamos lá. A gente vai continuar até dar o tempo, tá? E às vezes o tempo vai acabar, como a gente começou atrasado, tá? Que não deu internet. E aí eu não sei se o tempo começa a contar a partir do momento que a gente entrou ou do que estava marcado lá, tá bom? Então, vamos lá. Tem mais alguns aqui. Fran sabia que seus melhores amigos os melhores amigos são eles. Então, como é que fica o verbo haber? Habían. Habían, né? Habían. E o verbo preparar? Preparado? Preparado, ele é um verbo regular. Preparado. Ok? Suspendiste o exame porque no... ele ou ele. O verbo haber é? Había. Había. Estudar, qual é o particípio do verbo estudar, terminado em ar? Estudiado. 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 Nunca antes
tanta gente em estas fiestas. Yo, como é que fica o verbo haber no yo? Havia. Había. O verbo ver, Visto. visto que ele é um verbo irregular, né? Então é visto. Nunca antes havia visto tanta gente em estas fiestas. Estavam muito cansados porque estavam. Então estavam é quem? Eles, né? Então o verbo haber fica haviam, né? Porque são eles. Correr, como é que fica? Terminado em er? Corrido. Corrido, corrido, tá? Quando legaste Juana e Joe, ó, gente, sempre quando aparecer esse C aqui, ele vem para frente, tá? Então, Juana e Joe, C. Juana e Joe, quem são? É Joe, tu. Eles. Hã? Eles. Juana e Joe. Nós, outros. Nós, porque eu estou junto, então é nós outros. Então, como é que fica o verbo haber? Habíamos. Habíamos. E o verbo ir? Ido. Ido, muito bem. Não sei, Então, quando legaste, Juana e Joe, se habíamos ido à caça. Ok? Próximo. Te mareaste porque no... O T está indicando a segunda pessoa do singular tu. Então, como é que fica? Havias. Habias. E o verbo comer? Comido. Comido. Se queimou em la playa porque no ao se ela se queimou ou ele se queimou. Então, como é que fica o verbo haber? Havia. Había. E o verbo poner? Puesto. Puesto. Então, puesto. Se había puesto suficiente proteção solar. Llovió toda la tarde porque... Porque calor, muito calor. Ele, tinha feito ele, o calor, então é había. E o verbo hacer, como é que fica? O particípio? Hecho. Hecho. Hecho, muy bien. Hecho. Opa. Hecho. Había hecho mucho calor y humedad estos días. La paella está riquísima. Nunca lá eu. Havia. Había. E o verbo probar, particípio? Probado. Probado. E a última, se puso a trabalhar a los 2 e a las 5 já, ella, a pessoa, se puso. Então, como é que fica? A, bia, e o verbo terminar, terminado em ar, fica? Terminado. Terminado. Ok, gente? É isso que vocês têm que saber para a prova, tá? O verbo haber, tá? Como é que se conjuga o verbo haber no pretérito imperfeito indicativo, né? Que ele será, ali ele faz parte do pretérito plusquamperfeito. E vocês têm que saber que o pretérito plusquamperfeito é a junção do verbo haber, conjugado no pretérito imperfeito indicativo, mais o particípio do verbo pedido, tá? Você tem que saber que os particípios dos verbos terminados em ar é ado, erir, ido. E aí nós temos os irregulares, tá? Ali da página 23. E aí vocês viram também que tem alguns verbos que derivam de outros, e aí a terminação é igual, ok? Vocês têm alguma dúvida em relação a esses conteúdos, aos conteúdos da prova? Não, gente? Então, a aula de hoje seria isso, tá? A gente fazer uma revisão, ver se vocês têm dúvidas, tá? Não esqueçam que também vai cair na prova, além do pretérito plusquamperfeito, vai cair a acentuação 3, tá? Que é os acentos interrogativos e exclamativos, tá? Lá da página 12 e 13, ok? Qualquer dúvida, gente, eu sei que a aula já está... O que eu tenho dúvida é os verbos irregulares só, mas daí é só pegar e decorar, né? Vai ter que estudar eles, olhar, exercitar eles, tá?
que assim, não é que você tem dúvida, é que você ainda não conseguiu gravar, você sabe como é que funciona, você sabe que o pretérito plusquamperfeito é o verbo haver mais particípio, mas ainda você não conseguiu decorar todos os verbos irregulares, mas é tranquilo. A prova não é difícil, vocês sabem que as provas online são tudo objetivas, né? E aí vai ficar tranquila, eu espero que todos tirem uma boa nota. Queria que todos aparecessem para eu tirar uma fotinho. Estou gostando muito da turma do 9º ano, que a cada dia que passa, todos estão, né, participando, né? Isso é muito importante, que todos participem das aulas, né? Porque aqui na aula pelo Zoom é que vocês conseguem tirar as dúvidas, né? Que a gente consegue saber se vocês estão entendendo ou não, ok? E aí, se tiver alguma dúvida, ainda acho que tem um tempinho aí para vocês me perguntarem em relação à prova. Se não tem nenhuma, aí a gente encerra. Eu vou deixar essa aula gravada lá, se vocês quiserem voltar lá, olhar as atividades de novo. Vai ser só o plusquamperfeito mesmo na prova. E a acentuação 3, da página 12 e 13. Tá? Só esses 2 conteúdos. Ok? A prova acho que é dia 17, segunda-feira, é uma das primeiras, né? E eu acredito que a maioria foi bem na AV2, né? Espero eu que ninguém pegue recuperação, né? Vocês têm o Simula Senec no outro sábado também, né? Então, espero que todos vão bem, né? Para ninguém pegar recuperação. Beleza, gente? Até mais, então. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar no decorrer da semana, tá? O prof está sempre à disposição. Só assim, se for lá pelas 11 da noite, meia-noite, eu só respondo no outro dia, tá bom? Tchau, tchau, então, gente. Até mais. Tchau. Tá, prof?